grande privilégio. Essa é aquela igreja que a gente sempre ouve falar, mas eu ainda não tinha tido o privilégio de visitá-los. Então, estou feliz de poder estar aqui e de poder compartilhar sobre um tema que talvez que eu tenho acreditado que dentro dos solas é o mais importante e é o que nós mais precisamos dar ênfase atualmente. Como o pastor Ismael já me apresentou, me chamo Lucas. Eu cresci numa cidade que é a cidade de Ubá. Por quê? Porque lá tem muita mangubá. Alguém já chupou a mangubá? Lá, a cada esquina, você tem uma mangueira. É impressionante. E eu creio que alguns aqui cresceram num berço evangélico e outros não. Eu experimentei um pouco dos dois. Porque o meu pai e a minha mãe, eles não eram evangélicos. Porém, a minha família por parte de pai, que era a família que eu tinha maior contato, todos eram evangélicos de uma denominação. E acabou que eu cresci nesse meio termo. Só que a partir dos meus 9 anos, eu comecei a frequentar com frequência, redundante, essa denominação. E ali eu aprendi uma série de princípios e valores cristãos. Aprendi uma série de regras. Só que quando eu fiz 12 anos, eu entrei em um surto. Eu entrei em crise de fé. Qual que era a minha crise? Eu olhava para tudo aquilo que me era imposto e eu chegava à seguinte conclusão: eu não dou conta de obedecer isso tudo. Não consigo. Falei, então eu não vou para o céu. Então eu preciso de buscar um lugar que seja mais fácil para eu ir para o céu. E aí, eu fui para a igreja católica. Pensei, não, aqui é mais fácil eu conseguir ser salvo. Aqui eu vou conseguir a minha salvação. Sempre fui uma pessoa muito religiosa. Cheguei lá, fiz primeiro a Eucaristia. Quando estava chegando na crisma, eu entrei no surto porque eu tive a mesma compreensão. Todos esses princípios aqui são muito difíceis de ser cumpridos. Eu não dou conta de cumprir tudo isso. E eu fiquei louco. E aí durante alguns meses, a gente estava começando a ter acesso à internet. Eu lembro que a gente tinha aquela internet de escada, que você podia usar ali de meia-noite às 6, ou sábado depois de 2 horas, e domingo o dia todo. E enquanto você usava, o microfone ficava... E eu comecei a buscar refúgio no ateísmo. Só que eu não conseguia ser ateu. Falava, isso não faz muito sentido. Aí eu fiquei durante alguns meses sendo um agnóstico. Até que eu recebi um convite para ir na igreja batista, que era a primeira igreja batista lá de Ubá. E eu comecei a frequentar, mesmo sem entender. E foi muito interessante porque alguma coisa me atraía. E em determinado dia eu tive contato com um texto que me chamou muito a atenção, que é Romanos capítulo 3. E eu quero que você abra em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 20. Quando eu li esse texto, tudo fez sentido para mim. Toda aquela crise que eu vinha tendo foi resolvida. Romanos 3, a partir do versículo 20. Nós vamos ler a partir do verso 20. Mas a primeira vez que eu tive contato com esse texto, eu comecei a ler a partir do versículo 9. E Paulo começa a falar, parece que ele está concluindo alguma coisa. Mas ele começa a falar coisas do tipo, olha, não há nenhum justo sequer. Não há quem queira e não há quem busque a Deus. Nossa boca é um sepulcro aberto. Os nossos pés derramam sangue. E eu cheguei à seguinte conclusão quando eu terminei de ler esse trecho. Olha, espera aí. Paulo está falando aqui que não tem como ninguém ser declarado justo diante de Deus? E se nós começássemos no versículo 9 e parássemos de ler aqui no versículo 20, com certeza nós iríamos pegar aqui, fechar nossas Bíblias e ir embora para casa chorando. Porque nós chegaremos à seguinte conclusão: não há nada que eu possa fazer para ser salvo. E foi isso que eu entendi primeiro. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. E eu entendi uma outra coisa também. Que não havia nada que eu poderia fazer para manter a minha salvação. Se você entender essas duas verdades,
você vai entender o que é a graça de Deus na sua vida. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. E não há nada que você possa fazer para manter a sua salvação. E eu quero provar isso para você nesse texto de Romanos 3. Vamos ler, Romanos 3, a partir do versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para escrever isso para nós. Que o Teu Espírito possa pegar essa palavra e aplicar aos nossos corações, a fim de que possamos ser transformados por ela. É o que nós queremos te pedir no nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos como se dá a graça de Deus em nossas vidas, e que é um dos temas principais da reforma, nós precisamos entender 3 benefícios que nós recebemos para ser salvos. Então, antes de você ser salvo, você recebeu 3 benefícios da parte de Deus. E esses 3 benefícios abriram a oportunidade de você ser salvo. Esses princípios estão nos versículos 24 e 25. Versículo 24, fala que nós fomos justificados. Esse foi o primeiro benefício que você recebeu para ser salvo. Você foi justificado. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que é justificação? Justificação é algo bem simples. É o ato de Deus declarar um pecador justo. Tranquilo, obrigado. Bem tranquilo. Só que existe um problema nessa afirmação. O problema é o seguinte: como pode um Deus santo, justo e reto declarar pecadores justos? Se você vê no início do texto que nós lemos, versículo 20, Paulo fala que, baseado na obediência da lei, ninguém pode ser declarado justo. Então, como pode um Deus santo declarar pecadores justos? E para isso eu quero contar uma breve ilustração que vai te ajudar a entender. E eu quero que você use a sua imaginação agora. Imagina esse salão, exatamente como está aqui. Só que você vai tirar essa galeria. E você também vai tirar todas as janelas. Não existe janela nesse salão. Ele é todo branco e existe aquela porta de vidro ali fora. Lá fora existe uma fila imensa de pessoas. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos, de todas as raças, de todas as classes sociais. Aqui na frente, exatamente onde está esse púlpito, tem uma balança. E essa balança ela tem 2 níveis. Um nível diz que não é bom o suficiente, e o outro nível diz que é bom o suficiente. E do lado dessa balança você tem 2 pessoas. Na verdade são 2 anjos. Só que não são anjos com asas, são pessoas normais com um terno. E todas aquelas pessoas que estão lá fora, elas estão sendo julgadas por essa balança. E aí entra a primeira pessoa. Essa pessoa chega com um currículo normal. Nunca fez nada de muito ruim, mas também não fez nada de muito bom. Um currículo mediano. Essa pessoa chegou, entregou para aqueles 2 anjos e subiu na balança. E a balança acusou que não era bom o suficiente. E aqueles anjos encaminharam aquela pessoa. Chegou uma segunda pessoa,
essa pessoa fez muita coisa ruim, muitas coisas ruins. Traficou drogas, participou de tráfico infantil. O cara era ruim, fez tudo que você pode imaginar de ruim. Chegou com um currículo bem minguado, entrou, entregou o currículo para aqueles 2 anjos e subiu na balança. E obviamente, deu que não era bom o suficiente. Chegou um outro rapaz. Esse rapaz cresceu na igreja e passou a vida toda na igreja. Chegou com seu currículo, tinha até certa confiança, entregou para aqueles 2 anjos, subiu na balança e deu que não era bom o suficiente. E aí aquelas pessoas lá fora já começaram a ficar preocupadas. Como assim? Uma pessoa que passou a vida toda na igreja não foi boa o suficiente. E já começou uma certa preocupação. Entrou uma pessoa. Esse era o cara. Esse cara fez coisas inimagináveis. Fundou diversas ONGs na África, dizimou pobreza em diversas cidades, ajudou na cura da AIDS, descobriu o grande mistério para ninguém ter câncer. Ele fez coisas que nenhum homem poderia fazer. Era o cara. Chegou com um currículo grande, cheio de feitos, confiante nos seus méritos. Entregou o currículo para aqueles 2 anjos, subiu na balança. E quando ele subiu, deu que não era bom o suficiente. E as pessoas lá fora começaram a enlouquecer. E aí começou a chegar vários tipos de pessoas. E as pessoas subiam na balança e dava que não era bom o suficiente. E as pessoas lá fora já estavam se perguntando, quem é bom o suficiente? Até que chegou um rapaz. Esse rapaz era uma pessoa normal. Tinha uma vida normal, como o do primeiro rapaz. Não fez nada de muito ruim, mas também não fez nada de muito bom. Esse rapaz chegou, só que quando ele ia entregar o currículo para aqueles 2 anjos, chegou uma 4ª pessoa na cena, que era a pessoa de Jesus. Jesus chegou para aqueles 2 anjos e falou assim, olha, esse cara está comigo. Aí Jesus pegou o currículo dele, guardou numa gavetinha, e Jesus pegou o currículo dele, sabe, tudo que você leu nos evangelhos, toda a vida de Jesus, Jesus pegou o currículo dele, da vida dele, daquilo que ele fez aqui na terra, da forma que ele viveu, e entregou para aqueles 2 anjos. E aí aquele homem que entrou, ele ia subir na balança. Só que quando ele ia subir, Jesus falou assim, opa, não é você que vai subir, sou eu. E aí quando Jesus sobe, bom o suficiente. É assim que Deus declara pecadores justos, por meio das obras e méritos de Cristo. Não é o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer, mas é o que Cristo fez. Não são os meus méritos, não são as minhas obras, não são os meus grandes feitos, mas são os feitos de Jesus, porque Ele foi o único perfeito, Ele foi o único bom o suficiente. Então, vamos acompanhando o raciocínio. Então nós temos Deus nos justificando por meio das obras e méritos de Cristo. Só que para nós sermos salvos, nós recebemos um outro benefício, que aparece também no versículo 24, que é o que Paulo chama de redenção. E o que é redenção? Nos tempos bíblicos, havia algumas formas do escravo ganhar sua liberdade. Por exemplo, uma delas era fazer o que Onésimo fez. Se você ler lá a carta de Paulo a Filemon, você vai ver que Onésimo, ele era um escravo de Filemon, e aí ele roubou Filemon e fugiu para Roma. Era uma forma do escravo ganhar sua liberdade. Ele roubar o seu senhor para ter um dinheiro e fugir. Uma outra forma do escravo ganhar sua liberdade era o próprio senhor chegar para ele e falar assim, olha aqui, está aí a sua carta de liberdade. Você está livre. Era uma segunda forma. Só que existe uma terceira forma. E é exatamente o que significa a palavra redenção. Ela era usada exatamente nesse contexto. Era quando alguém via o escravo, chegava até o senhor, o dono dele, comprava aquele escravo, pegava a carta de liberdade desse escravo e falava assim, olha, é sua. Você está livre. Isso é redenção. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz,
nos libertando do poder de Satanás e da lei. Nós somos libertos. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos com um novo convertido assim. Tem que pagar o preço. Esse tipo de fala não comunica a mensagem do Evangelho. Não comunica a graça de Deus. Cristo já pagou todo o preço na cruz. Redenção. Segundo benefício que você recebeu. Então, você foi justificado por meio dos méritos de Cristo. E você foi redimido por meio da obra na cruz de Cristo. Só que existe um terceiro benefício que você recebeu para a salvação. Que é o que Paulo fala no versículo 25. Propiciação. E o que é propiciação? Para nós entendermos o que é propiciação, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Nós sabemos que todos aqueles ritos cerimoniais que aconteciam, nos cultos a Deus no templo, eles tinham um propósito, como fala Colossenses 2, que era ser sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, apontar para a obra do Messias, apontar para a obra de Cristo. E para nós entendermos o que é propiciação, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Com certeza você já ouviu isso alguma vez na vida. Tinha um dia no ano, que era chamado de dia da expiação, que o sumo sacerdote colocava uma roupa cheia de sininhos, amarrava-se uma cordinha dele, e ele entrava num local. Esse local chamava Santo dos Santos. O sumo sacerdote andava, e ele aspergia sangue em um lugar, que era a tampa da Arca da Aliança. E essa tampa se chamava propiciatório. Propiciação, propiciatório. Olha a ligação. Então nós precisamos olhar para esse rito e identificar o que ele comunica da obra do Messias. Vamos lá. O que nós tínhamos dentro da Arca da Aliança? Vara de Arão que floresceu, maná e tábuas da lei. Vamos refletir nesses três elementos. Primeiro, vara de Arão que floresceu. A história está lá em Números. O povo de Deus estava caminhando no deserto e o pessoal começou a questionar o sacerdócio de Arão e a liderança de Moisés. Então Deus faz todos os esqueminhas das varas para confirmar aquilo que ele já tinha dito. Alguns não aceitam o que Deus tinha estabelecido e Deus traz o julgamento para eles. Ou seja, nós temos um elemento da rebelião do povo contra Deus. Segundo elemento, maná. Deus falou para o povo assim: guarda para vocês comerem no outro dia. Deus falou para o povo: não guarda. E o que o povo fez? Guardou. Rebelião do povo contra Deus. Terceiro elemento, tábuas da lei. Moisés subiu no monte para receber as tábuas, e o que o povo começou a fazer lá embaixo? Adorar um bezerro de ouro. Aí Moisés desce, fica bem exaltado, acaba quebrando as tábuas e precisa receber novas. Ou seja, mais um elemento da rebelião do povo contra Deus. Então nós temos três elementos da rebelião do povo contra Deus. E aqui em cima nós temos Deus. O próprio Paulo, em Romanos 1, a partir do versículo 18, ele deixa muito claro que sempre que há rebelião contra Deus, há descarregamento da ira de Deus. Então naquela cena nós temos Deus olhando para três elementos da rebelião do seu povo contra ele. E automaticamente o que Deus faria? Descarregaria sua ira sobre o povo. Mas o que faz a mediação? O que o sacerdote joga ali na tampa, no meio? O sangue. E em vez de Deus consumir o povo, o que Deus consome? O sangue. Exatamente isso que é propiciação. Cristo levar sobre si na cruz toda a ira de Deus. Então a ira que deveria estar sobre mim e sobre você foi levada por Cristo na cruz. Ou seja, Deus descarregou toda a sua ira em Cristo. Então vamos refletir. Nós somos justificados por Deus por meio de Cristo. Nós somos redimidos por Deus
por meio de Cristo. E Cristo foi propiciação pelos nossos pecados. E a pergunta que eu faço para você é: onde está a sua participação nisso? Onde está o seu mérito? Onde está a sua glória? Paulo chega nessa conclusão e Paulo faz essa pergunta. Versículo 27, do capítulo 3 de Romanos. Olha o que Paulo diz. Onde está, então, o motivo de vanglória? O que ele diz? É excluído, ou seja, não existe. Isso é graça. Você não pode fazer nada para obter a sua salvação. Você não pode fazer nada para manter a sua salvação. Salvação foi um ato de Deus. Foi uma direção de Deus a você, e não a direção de você a Deus. Não existe nada que nós possamos fazer para ser salvos. E isso é muito importante hoje, para nós. Eu me recordo, durante o tempo que eu fiquei na Juban, eu tive a oportunidade de dar uma disciplina com a caravana CBM sobre liderança de juventude. E a primeira pergunta que eu fazia para os líderes era a seguinte: me expliquem o Evangelho. Simples a pergunta, correto? Mas as respostas, elas me surpreendiam. Porque as pessoas falavam de obediência à lei para a salvação, ou apenas citavam João 3,16, mas eu não percebia no discurso o tom da graça, o tom do movimento de Deus. Quando eu entendi essa verdade, quando eu entendi que de fato eu não dava conta de cumprir tudo que estava aqui, e era exatamente isso, foi exatamente por isso que Cristo fez, todas as minhas crises foram solucionadas. Porque eu entendi que eu não poderia fazer nada para ser salvo. Não era o meu grau de espiritualidade que ia me salvar. Não era o tanto que eu obedecia. Não era a minha força. Não era na força do meu braço. Mas era na força do braço de Cristo. Isso muda a forma de nós caminharmos aqui. E eu quero refletir agora. O que isso muda na minha vida? Primeiro, isso muda a minha forma de orar. Jesus, ele contou uma parábola em Lucas 18, onde duas pessoas chegam diante de Deus, um fariseu e um publicano. O fariseu chega diante de Deus se gabando nos seus méritos. Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esses pecadores. Muito obrigado porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu faço minhas orações todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Só que Jesus fala que tinha uma outra oração do publicano. E o publicano, ele batia no seu peito e falava assim: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E no fim Jesus faz uma pergunta: quem que desceu justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. Isso muda a sua oração. Porque você passa a orar não mais confiado naquilo que você é capaz de fazer, mas naquilo que Cristo fez. Aí você passa a entender por que você ora em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, você está dizendo o seguinte: olha, eu oro confiado nos méritos de Jesus e não nos meus. Eu chego diante do Senhor não confiado naquilo que eu posso fazer, mas eu chego diante do Senhor manchado pelo sangue de Jesus. Essa foi a grande diferença entre Caim e Abel. Não foi porque Abel ofereceu o melhor. Caim chegou e ofereceu aquilo que ele tinha. Abel levou em consideração a revelação que Deus tinha dado para os seus pais quando eles pecaram. O texto fala que Deus vestiu Adão e Eva de animais, ou seja, houve morte. Sempre que há pecado tem que haver morte. Abel confiou naquilo que Deus tinha estabelecido e não naquilo que ele poderia oferecer. E por isso Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Nós passamos a chegar diante de Deus não mais confiado em nós, mas em Cristo. E nossa oração passa a ser uma oração mais humilde. Então, quando você entende a graça de Deus na sua vida, a sua oração ela muda. Segunda coisa que muda:
você deixa de idolatrar a si mesmo. Como assim, Lucas? Muitas pessoas no meio evangélico hoje, eles obedecem à lei para ser salvos. E isso é um problema. Se nós entendemos que nós não podemos fazer nada para ser salvo, logo agora eu já entendo que eu não preciso mais obedecer à lei para ser salvo. E qual que é o problema disso? Porque quando eu obedeço à lei para ser salvo, eu estou servindo a Deus com fim em mim mesmo. Eu sirvo a Deus para obter a minha salvação, porque eu quero garantir a minha salvação. O fim último da minha busca não passa a ser Deus, mas passa a ser eu mesmo. E se eu faço isso, eu sou um idólatra de mim mesmo. Mas quando eu entendo a graça, a minha perspectiva muda. Eu paro de obedecer à lei, eu paro de vir à igreja, eu paro de conviver em comunhão, eu paro de viver o que Cristo manda para ser salvo. Mas eu começo a obedecer tudo isso porque eu fui salvo. Perspectiva muda. Eu não busco a Deus mais mas eu busco porque. Não é algo que eu faço para obter, é algo que eu recebi, e porque eu recebi, agora eu faço. E aí você começa a obedecer a Deus, não confia em si mesmo, mas confia em Deus, porque você entendeu a salvação que você recebeu, porque você entendeu a graça de Deus na sua vida, e aí você ama a Deus, você agora quer viver para a glória dEle. O fim último da sua busca passa a ser Deus, e você deixa de ser um idólatra de si mesmo. E é exatamente isso que diferencia a nossa fé de todas as religiões do mundo, de todas as fés do mundo. Pelo menos as grandes religiões, elas dizem que você tem que cumprir uma série de regras para ser salvo. No Evangelho não. No Evangelho de Jesus, Deus fez tudo para você, e você não precisa fazer mais nada. E é triste nós vermos nossos púlpitos com discursos legalistas, induzindo pessoas a obedecerem à lei para ser salvas. Voltamos ao catolicismo romano. É triste a gente ver as igrejas mandando quem suicidou para o inferno. Voltamos ao catolicismo romano. Porque se tem a ver com os méritos de Cristo, você não pode jogar a salvação de ninguém. O movimento LGBT, ele ganhou o mundo com o discurso do amor. E de fato o discurso do amor é muito bonito. Alguns até dizem que nós também somos o povo do amor. Mas eu vou dizer que nós não somos o povo do amor. Nós somos o povo da graça. Só a gente carrega essa mensagem. Só a gente, só no Evangelho. Isso que foi ressuscitado por todos esses homens que vocês estão vendo aqui. John Knox, pré-reformador. E quando eu entendo isso, isso muda a minha forma de me relacionar com o meu próximo. Quando eu entendo que eu sou povo da graça. Porque eu passo a ser gracioso com ele. Vou dar um exemplo, um pouco extremo, mas que ajuda a entender. Imagina que chegasse alguém aqui, um rapaz, e esse rapaz batesse muito em alguma das nossas meninas. E desse uma necrose na perna dessa menina e ela tivesse que ter a sua perna amputada. A gente ia ficar muito triste. E esse rapaz vira um foragido da polícia. Só que nós estamos ali no centro de contagem. E aí olha aquele rapaz, vamos correr atrás dele. A gente corre atrás dele, aquele rapaz corre, a gente está correndo atrás. Depois de um tempo de perseguição, aquele rapaz cai. E ele tem uma fratura exposta. E aí, se a gente deixa ele no chão, ele perde a perna. A gente leva ele para o hospital, ele recupera a perna. Automaticamente que seria o justo? Poxa, ele fez um dos nossos perder a perna, então nós deixa ele aí, vamos ligar para a ambulância, ele vai perder a perna. Mas se nós entendemos a graça que nós recebemos, nós vamos agir com graça com aquele homem. Nós vamos pegar aquele homem com jeito, vamos colocar ele no nosso carro, vamos sujar o nosso carro de sangue e vamos levar ele para o hospital para ele recuperar a sua perna. Porque nós somos o povo da graça. Nós agimos com graça com todo mundo. Então quando eu entendo isso e quando eu assimilo isso, fica fácil perdoar. Porque é graça. Eu experimentei da graça de Deus. Então, eu saio dando graça para todo mundo.
Eu passo a ser gracioso com as pessoas. Nós somos o povo da graça. Nós precisamos irradiar essa graça para as pessoas. O amor, tudo está subordinado à graça de Deus. Que nós possamos ser mais graciosos. Nós possamos falar mais sobre graça. A gente precisa falar sobre graça. Nós somos o povo da graça. E quando eu entendo a graça, isso gera algo também em mim, algo a mais. Eu entendo que a graça é tão maravilhosa, e foi esse o efeito que isso teve em mim, quando eu tinha meus 14 anos, que eu queria compartilhar essa mensagem com todo mundo. Eu via todos os meus amigos carregando o fardo da lei, com medo de perder a sua salvação. E eu falava, essas pessoas não podem carregar esse fardo. Eles precisam ler Romanos 3. Eles têm que ler Gálatas, nem Gálatas 5. Eles precisam ler Efésios 2. Eu começava a compartilhar essa mensagem, compartilhar com todo mundo que eu ouvia. Quando nós entendemos a graça, nós queremos levar essa mensagem para as pessoas. Nós queremos levar a graça para aqueles que se autoflagelam para cultuarem a seus deuses. Nós queremos levar a graça para aqueles que acham que os seus familiares, que eram crentes, mas vieram a suicidar, e eles estão achando, vendo com o peso de que esses homens estão no inferno, porque não deu tempo deles se arrepender, é o argumento usado. E eu levo graça para as pessoas que falam, não, há esperança, é graça, é evangelho, não é meritocracia que os fariseus pregavam. O despertar da reforma. Olha, Lutero ensinou assim, foi a redescoberta do evangelho. Eu começo a compartilhar essa mensagem. E o meu encorajamento que eu gostaria de deixar para você nessa noite é exatamente esse. Compartilhe a mensagem da graça. Tire as pessoas debaixo do peso da lei. É graça, gente. Nós recebemos esse presente. Salvação é um presente que vem de Deus. É um favor imerecido. Eu não podia fazer nada, eu não merecia, mas Deus fez tudo para mim e ainda me deu, imputou isso na minha vida. Agora eu preciso só transbordar isso para as pessoas. Amém? Somente a graça. Vamos orar? Coloque-se de pé. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Não há nada que nós possamos fazer para manter a nossa salvação. Mas Cristo já fez tudo por nós. Pai, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelos méritos dele, Deus. Muito obrigado porque essa mensagem chegou até nós. E o Senhor imputou ela em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Deus, porque não depende de nós. E é por causa disso que nós temos a segurança da nossa salvação. Nos ajude, Deus, a transbordar essa graça para as pessoas. Nos ajude a ser o povo da graça aqui na terra, Deus. Pai, nós só temos a te agradecer por essa graça maravilhosa, por essa graça, Deus, que superabunda em nós. Graça tão providencial, Deus. Graça que nos garante a salvação. Nós te agradecemos. Nós fazemos essa oração não confiados nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Amém.